Bebel, esse time do Cruzeiro, sub-20, eu vou te falar uma coisa. Tem um diferencial nele, alguns diferenciais, mas destaque total para Batistella. Esse garoto joga bola demais da conta. O Cruzeiro tem que pegar esse menino, fazer ali um plano de carreira para ele. Temos que ver esse menino jogando no profissional. Muitos ainda me perguntam assim, por que ele ainda não foi aproveitado no profissional? E a gente vê, por exemplo, os laterais sendo usados, volante, como o caso do Hickman, por exemplo, Murilo Hickman, né? O lateral, o Prato sendo usado, e a gente não vê o Batistella ainda. Porque o Cruzeiro entende que na função do Batistella é necessário você ter uma evolução desportiva pedagógica. Eu vou colocar dessa forma, assim, para todo mundo possa entender melhor. Porque é necessário que ele possa pegar um pouco mais de experiência, porque são setores diferentes do campo. Ele precisa usar um pouco mais a cabeça para poder criar mais as jogadas e vai enfrentar jogadores muito experientes, com muito contato físico no meio-campo. Por isso demora-se um pouco mais a você revelar meias e nem tanto para você revelar laterais ou zagueiros, por exemplo, que é uma posição mais de desconstrução ou, de repente, de transição e evolução de jogo. Então, nessa condição do Batistella, como é o caso de pensar mais o jogo, evidentemente que vai demorar um pouco mais. Agora, esse time sub-20 do Cruzeiro é o que eu falo para todo mundo, gente. Sub-20 e base não tem obrigação de ganhar título. Ganhou título, ok. A obrigação é preparar jogador pro profissional e, capitalizar. Festa da torcida e os pontos conquistados no Brasileirão, até aqui um cenário comum em casa. Em 6 partidas dentro dos próprios domínios, o Cruzeiro soma 5 vitórias e um empate. Um aproveitamento de 88%, números que fazem do time o melhor mando do campeonato. E nessa relação, time, casa e torcida, o desempenho em campo não é o único destaque. Fora dele, nas arquibancadas, o Cruzeiro também vem chamando a atenção. E aí, mais uma vez, basta olhar os números. O clube é o 3º melhor colocado no ranking de público do Brasileirão. A média celeste é de 42.406 torcedores. Apenas Flamengo e Corinthians, donos das maiores torcidas do país, superam o Cruzeiro nessa comparação. Quero agradecer toda esta vida, esta paixão que eles colocam nos jogos e ajuda-nos ao grupo ser melhor, ajuda-nos a ter positividade, energia dentro do campo e gostava que sempre que jogássemos em casa ter estes 60 mil, porque assim eu jogo sempre com 12 e é uma vantagem em relação aos adversários. O melhor público do Cruzeiro no campeonato foi diante do rival. Ao todo, 61.106 torcedores estiveram no clássico. Após a Copa do Mundo de Clubes, o time celeste vai retornar oficialmente aos gramados, justamente em casa, contra o Grêmio, no dia 13 de julho. Se o resultado da partida é difícil de prever, a gente não pode dizer o mesmo da torcida. Mais uma vez, deve comparecer em peso, Mineira. Nunca vou cansar de falar que o meu primeiro grande amor foi a torcida do Cruzeiro, a apaixonada torcida do Cruzeiro, a gigantesca torcida do Cruzeiro, que sem dúvida nenhuma foi quando eu olhei para a arquibancada, lá em 1984, bati o olho, me apaixonei, me encantei. E aí ali eu escolhi que ia ser cruzeirense para o resto da minha vida. Muito obrigado a essa nação azul que carrega esse time nas costas. E vamos que vamos. Eu chego a me emocionar quando eu vejo a torcida do Cruzeiro na arquibancada. É meu primeiro grande amor. Vamos colocar o ranking aí, Fael, que você também comenta junto com o Gão. Enche a tela, por favor, meu tio, para o povo de casa relembrar também. Ô, Bel, eu tenho falado nos meus vídeos do YouTube que se for por chateação pelos resultados no fim de 2024 ou pela SAF, o atleticano tem que deixar tudo isso de lado e encher o estádio como sempre encheu, pagar o galo na veia como sempre participou também. Sobre ranking de públicos em torneios nacionais, já falei aqui, o pesquisador João Ricardo de Oliveira, pesquisador de público de futebol desde 1989, pesquisou mais de 47 mil jogos de 1959 a 2024, só Flamengo e Corinthians estão à frente do Galo.
E em médias de público de Campeonato Brasileiro, só o Flamengo está na frente do Galo. Se quer falar de público aqui em Minas Gerais de torcida, tem que falar da massa do Bebel, Galo. eu não vou entrar no debate que nós não temos tempo, certo? Mas eu ainda vou trazer, não. Tem até os números aqui, porque o Cruzeiro já colocou em 4 competições diferentes público com mais de 90 mil. É Libertadores, é Supercopa dos Campeões, é Copa do Brasil, é Brasileiro. O Atlético não sabe o que é isso. Fora isso, em Copa do Brasil, o Cruzeiro colocou 17 vezes, 17, mais de 60 mil nos seus jogos. O Atlético, 2 vezes apenas. Isso em Copa do Brasil. E o que o Fael fala de Conmebol e tal, o público dele de Conmebol nem sequer se aproxima da final do Campeonato Mineiro, que ele questiona o recorde. Se ele vai falar por ter aberto os portões para as crianças e para as mulheres, meu amigo, o público foi de 74 mil. Esse é seu público todo na Conmebol, daquele ano que você disputou. Então, meu amigo, quer falar de lavada? Você respeita a torcida do Cruzeiro, porque essa é a maior de Minas e a que manda mesmo no estado. Bebel, vamos pegar o programa de amanhã então e separar um bloco só para falar de torcida. Eu quero meter um 9-2, mas aqui em 90... Que não existiu, igual esse aqui. Em 50... Calma, Gão, você está descontrolado quando o assunto é torcida. Mais de 51 jogos que o Cruzeiro tem no Mineirão, ele levou 1,5 milhão a menos em público. Amanhã eu continuo lá. Tá Ele bom, só contabiliza então vem pra brasileiro cá. e torneio Amanhã eu nacional, tá, continuo gente? lavado. Só Vem isso. pra cá, Ô, os olha meninos pra não lá. estão deixando o Toledo, nem o Toledo tá querendo falar. Olha aí. Eu estou cansado, Leopoldo Siqueira, de segurar a onda dessa turma aqui na base. É sempre o América na frente, é sempre o América sendo o primeiro de Minas Gerais. O time não começou bem o Sub-20, mas foi acertando, foi chegando nos eixos e tem jogado muito bem. Então a expectativa aí é de uma grande vitória em cima do Palmeiras hoje. A grande vitória que você vai ver agora foi do Palmeiras em cima do América por 4-1, Toledinho. Foi meio inesperado. Pelo o placar, né? O Palmeiras ganhar podia acontecer porque é um clássico. São os dois times que têm as melhores bases do Brasil. Ah, hoje não. Então- O América tá devendo um bocado hoje em dia. Não, mas sempre teve histórico na base. Então, a gente esperava mais. Mas o time falhou demais na marcação. Então, Myron César, não pode dar esses vacilos não, né? O time marcou muito mal, tá parecendo profissional, que o adversário entra do jeito que quer no time. Não pode ser assim. Tem que treinar melhor, mas não vou desmerecer o serviço não, que é Claro. muito bem feito. Myron César é um grande treinador, né? E a gente espera que o time engrene aí no decorrer. Mostraremos o outro Profissional que 4-1. joga hoje, viu? Hoje tem CRB e América. Não sei se isso é uma boa notícia pro Toledo, não. Mas aqui, mostraremos também o outro 4-1 ou já posso mandar a piada agora? O Gão, se a gente tiver tempo, a gente vai mostrar aqui no Sub-17 também, Mas como eu a acho gente que você mostrou tem aí que no- administrar melhor seu tempo. É. Colocar 2 jogos da base, assim, um depois Mas do Porque o vamos Samuel colocar a virou pra tabela. mim. Se carrega nas Vou contar costas, essa tá com a coisa. L A de disco. tabela não- Tacou a C4, né? Ô, Tacou a Fael, C4 tabela dele. do Sub-20, você também não tá podendo falar muita coisa, não, né? Continua conversando aí, Olha, Fael. mas o Fael já tem desabafado há algum tempo sobre a base atleticana. Mas Cruzeiro ali na 3ª posição, o Coelhão na 7ª, ô Toledinho, mas a diferença não é muito grande, né? Em relação aos que estão aí na Ué, ponta você da vê que tabela. O Cruzeiro estava atrás da gente, ganhou para onde que ele foi. Pois é. Então, eu acho que pela condição financeira do América, tem muitos clubes aí com muito mais investimentos na base. O resultado é bom. Não esse resultado de 4-1, que a gente pode perder de 4-1 para ninguém. Agora, o trabalho é bom, é bem feito e revela muito. Agora, espelhado no que o Abel Ferreira faz no Palmeiras, porque ele observa muitos meninos da base e não tem medo de lançar os meninos da base, Leonardo Jardim me cria boas expectativas. A gente dá uma olhada, por exemplo, na pontuação, o Palmeiras está ali um pouco disparado ali com o Bragantino logo na cola e o Cruzeiro ali com seus 26 pontos. E os meninos da base têm sido usados, pelo menos, em condição de manutenção de elenco. Tem viajado com a galera, tem treinado com a turma, tem garotos que têm entrado em outros jogos, então eu tô com boas expectativas para as categorias de base do E Cruzeiro. o legal é porque eu sempre falei aqui, o Mariano não está dando conta de jogar, precisa de pôr alguém. Né? Se não tiver um lateral na base, para que serve o Júnior? Eu ia Pra que usar serve o essa sub-20? frase agora. O pessoal Não, me você fala não muito usa, na rua. Você sempre fala isso. Pessoal- Para que serve a base? Então pegar o Samuel, colocar lá e resolver o problema. Então a base tem que sempre ter um jogador para atender o profissional. O pessoal sempre fala na rua, mas não tem ninguém melhor que fulano lá na base. É que às vezes não tem. O que me impressiona, principalmente nos anos que eu ia ali ver sub-17, sub-20, até o sub-23 que o Atlético criou na época, eu ia sempre para Sete Lagoas, é que eu percebi que tinha jogador que era nítido que não tinha condição nenhuma de estar no sub-20 do Galo, e principalmente estourando a idade ali, e até prorrogavam o contrato dele depois. Quando o Atlético
estiver disposto a sangrar, a cortar na carne, mas tirar qualquer... o que estiver atrapalhando ali, o que atrapalha a evolução, aí sim eu vejo uma luz no fim do túnel. Vale para o Brax, para a turma que está chegando agora. Tem que estar disposto a comprar briga grande e cortar na carne. Senão, nunca sai do lugar. Traduzindo, não deixar que empresários mandem na base. É não deixar que um jogador que não tem empresário, que não é ligado ao pessoal da administração do clube, ali quem cuida da base, a não deixar que esse menino que não tem um amparo do empresário grande, que ele fique lá. Então, consertando isso, dá para fazer bons times na base. E essa que é a grande revolta da galera da Associação do Cruzeiro, porque hoje não tem mais cabide de emprego nas categorias de base do Cruzeiro, que era a promessa da galera antes. Era candidato a presidente do Cruzeiro, não, mano, tal, e arrumava uma vaguinha ali, né, na Toca 1 e tudo mais. Não tem mais disso. Hoje eu vejo muito profissionalismo na Toca da Raposa 1, graças a Deus. Beleza, não vai dar tempo de colocar os gols agora não, Gão? Só piscar a tabela do Sub-17. Lembrando que o Cruzeiro venceu por 2-0 o Fortaleza e o América 4-1 para o Santos e a América aqui, né? O Samuel virou pra mim, meu filho virou pra mim e falou assim, não, pai, 4-1, você viu? Não, eu vi, foi Sub-20, não, pai, agora eu tô falando de Sub-17, que também foi 4-1. Você imaginar, né, o Sub-17 do América com 7 jogos e 3 pontos é uma vergonha. É uma vergonha e eu cobro muito aqui do Fred Cascado, que já foi do Atlético na base, não fazia um bom trabalho lá e a gente não pode aceitar isso. Sou sua amiga, eu vou te interromper nesse assunto que você não quer mais falar nele, pra gente ir pro intervalo. Sub-20 leva nas costas, o 17. Palmeiras e Cruzeiro, Sub-17, Sub-20, tabela. Eu estou carregando nas costas a barra.